Olá, iniciamos então esse nosso trabalho de hoje e hoje nós temos como meta conversarmos um pouco sobre apego, desapego. Como está o nosso celeiro? Como está o nosso coração? Onde estão os nossos pensamentos? Onde estamos carreando as nossas energias? Onde estamos empregando o nosso tempo? Estamos nos dedicando àquilo que devemos nos dedicar em função da nossa evolução moral e, por consequência, a nossa evolução espiritual? Então, nós hoje falaremos a esse respeito, pedindo assim a Deus, a Jesus, que nos ampare neste momento, que nos dê as condições para que juntos possamos desenvolver esse trabalho, para que possamos, com a espiritualidade amiga, com os espíritos que auxiliam Jesus e que estão ao nosso redor neste momento, com certeza, a fim de que nós entendamos a lição evangélica do dia, que nós saibamos visualizar este momento como um momento importante para o nosso desenvolvimento moral, para que aprendamos algo, por menor que seja, desenvolvendo o raciocínio e a fim de que saiamos daqui um pouco melhores do que quando aqui adentro, neste canal. Então, muita paz a todos, que todos nós possamos juntos usufruir deste momento e desenvolver esse trabalho. Muita paz. Então, como está o nosso celeiro? Como estão os nossos pensamentos? Onde estamos empregando a nossa jornada? Como estamos realmente recrutando as nossas energias para o desenvolvimento melhor da nossa vida? Nós temos apegos os mais diversos e, por isso, os apegos materiais, de fato, são aqueles mais abrangentes, porque estamos realmente em contato com eles. E os bens materiais, as riquezas, as propriedades, são aquelas que estão, de fato, muito junto de nós. Riquezas, né? E os bens materiais, né, que nos levam à busca de toda a ordem desses bens materiais, sejam os carros, as casas, livros, coisas do tipo, né? Coisas. Então, muita gente que às vezes tem coleções de livros e tem uma biblioteca imensa, e é tudo maravilhoso, mas não deixa nem sequer alguém chegar perto, emprestar, então nem cansar, isso é uma coisa impensável, né? Coleções as mais diversas, em determinadas situações, inclusive, se deterioram e não têm mais utilidade para nada. Muitas vezes não dá nem para ir para uma biblioteca pública depois que ele desencarna, que ele vai ser doado porque ninguém mais tem interesse naquilo. Riquezas, a busca incansável pelo ter, possuir moedas, dinheiro, ouro, ações, enfim, né? Muitos dizem que é para deixar para os seus filhos. Mas para quê? Tudo bem, a gente deve, né, como um dever de pai e de mãe, auxiliar os nossos filhos e deixar aquilo que seja, por assim dizer, uma vara de pescar para que eles aprendam, para que eles tenham um objeto, uma coisa, uma situação que possa levá-los a um bem-estar melhor durante a vida. Mas eles precisam trabalhar também. Isso, o trabalho faz parte do progresso espiritual de cada um. Então, na verdade, nos diz Joana de Ângeles que isso esconde, no fundo, uma vontade de manter indefinidamente a posse sobre aqueles bens, aqueles valores momentâneos, porque acham que, como aquela rainha que nós falamos outro dia, né, a rainha de França que quis levar seus bens junto na hora do desencarne, não, óbvio, não conseguiu. Então, assim somos nós em diversos momentos. Buscamos as coisas, os bens dessa forma e propriedades, né, também da mesma forma, sendo que em determinadas situações tem pessoas até que nem sabem os bens que possuem. Eu conheci um senhor que uma vez ele passou e disse para o seu empregado que o carregava, que o levava como motorista, disse: vê quem é o dono desse terreno, porque eu quero comprar, ele é muito bonito.
E o motorista olhou para trás e disse: mas, meu senhor, ele já é seu. Eu disse: meu Deus, como é que eu não sei? Eu disse, então, é assim para muitas pessoas, né? Nós estamos muito ligados a coisas que às vezes a gente nem usufrui elas. Então, o que nós temos, pelo menos usufruí-las, né? Então, tem pessoas que às vezes administram as coisas para uns e eles nem sabem o que têm de verdade, né? Então, bens materiais, riquezas, propriedades, altos lucros, buscar infinitos lucros e não dorme de noite se não alcançou aqueles lucros que gostaria. Poder, este é um grande devorador de homens, o poder. Se nós queremos conhecer alguém, basta dar um pequeno poder a ele. Numa associação de bairro, o síndico do prédio, e aí nós veremos o quanto ele de fato está evoluindo. Porque um poder faz com que as pessoas modifiquem completamente a sua maneira de ser. E muitas vezes nós não mais os conhecemos. Então, os bens materiais de toda forma, mas também nós temos assim um apego emocional. Por exemplo, com relação à segurança, muitos são inseguros de tal forma que buscam, né, pelo medo, porque na verdade esse apego é ao medo que não sabe nem de onde vem, mas que estão apegados a questões de segurança o tempo todo. Fecham a porta e refecham ela não sei quantas vezes, e tem trancas e trincas, e fecham e refecham, e tem chaves de todos os tipos, e cadeados e tudo mais. Segurança ou a insegurança reflete a falta de fé de que Deus nos provê, que nos dá as condições de que necessitamos. E que se nós tivéssemos um pouquinho como um grão de mostarda, como Jesus nos disse, não teríamos tantas dificuldades em relacionarmos. Aconselhamentos. Tem pessoas que não sabem fazer nada sem pedir conselhos, sem buscar em, em amigos, em gurus, até mesmo em novelas, às vezes as pessoas buscam em aconselhamentos, porque assim elas conseguem desenvolver melhor os seus trabalhos, os seus objetivos de vida. Então não sabe dar um passo sem perguntar. Aquela mulher que vive perguntando, mas será que eu devo usar o branco? Ou será que eu devo usar o laranja? E será que eu devo mexer com o cabelo assim? Ou será que eu devo pintar a unha desse jeito? E os homens que estão toda hora buscando entendimento nas coisas mais banais ou nas coisas assim que se considera grandiosas como os bens materiais, né? Então, aconselhamentos os mais diversos e os vícios. Estes apegos são os que nos levam para o fundo do poço e que nos transformam a nossa vida. E não são apenas os vícios do corpo físico, o álcool, a droga, né? Mas a maledicência. Quantas pessoas têm o apego à maledicência e não conseguem parar de falar mal das pessoas? E não percebem que com isso estão prejudicando a si mesmos. E muitas vezes não sabem por que estão doentes, por que estão em situações tão complicadas. Então, apegos emocionais, apegos que nos levam a destruir a nós mesmos e a todos que estão à nossa volta em muitas situações. Então, nós temos esses apegos e procuramos nos manter dessa forma. Mas nós temos também, junto a isso, lições evangélicas que vão nos auxiliar muito. Essas lições evangélicas. Jesus nos trouxe vários ensinamentos, várias lições no seu evangelho.
nos mostrando os caminhos de como nós estamos nos apegando a situações negativas e mostrando o caminho, então, para como nos libertarmos disso. Vejamos aqui, nessa passagem, por exemplo, servir a Deus e a Mamon, né? Ele nos fala que nós não devemos servir a Deus e ao dinheiro, ou Deus e as coisas materiais, aquelas que estão à nossa disposição e não nós à disposição delas. Deus não condena a riqueza, né? Ele não condena a riqueza e nem tampouco o rico, não é isso. Nem a pobreza ou o pobre, também não. Mas o que se condena, o que há de buscar entendimento nesse sentido, é o mau uso dos bens que Deus nos deu como instrumento de progresso. E esse progresso é para o nosso progresso moral, para ser utilizado no amor ao próximo, pela ação da caridade rumo à fraternidade universal. Quer seja rico ou quer seja pobre, a riqueza como prova ou expiação associa-se aos talentos que Deus nos empresta para a prática do bem. Essa prática é servindo sempre. Então, servir a Deus e a Mamon, ele vai nos falar sobre a providência divina. Olhai os lírios do campo, ele nos diz, como eles crescem, não trabalham, não fiam, mas tenha a certeza de que ninguém, nem Salomão se vestiu igual a eles. Então lá em Mateus ele vai dizer, tenha a certeza de que ninguém é desgraçado, infortunado. Então porque olhai os pássaros no céu, por exemplo, ele diz, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós outros mais valor do que eles, ou maiores condições, não é mesmo? Então, de dois homens que empregam as suas riquezas exclusivamente em gozos pessoais, o mais culpado, nos dizem os Espíritos, lá na questão 899 de O Livro dos Espíritos, é aquele que conheceu o sofrimento, porque ele sabe o que é sofrer. Então, aquele que dos sofrimentos saiu lá de baixo, né, daquela pobreza e melhorou de vida, ele tem mais obrigação ainda de auxiliar aqueles demais irmãos que estão na pobreza, estão em dificuldade. A dor e que nenhum alívio procura doar, né? Então, se ele não procura se doar, depois de tudo que já passou, ele tem uma culpabilidade maior nesse sentido, não falando de culpas, né, nesse sentido, mas culpabilidade pelo fato de não se portar de acordo, porque ele conheceu a dificuldade, a pobreza, então ele tem mais condições de auxiliar o próximo. Seguimos adiante. E ele vai nos. Então, nesse sentido, nós falamos sobre o emprego das riquezas, né? Empregar as riquezas de maneira adequada. Aquele que tem muito, ele tem mais condições de compartilhar. Não é doando dinheiro, não é isso que estamos falando. Estamos falando de compartilhamento de uma forma engrandecedora dos seres, criando empregos, auxiliando, né, naquelas instituições que dão apoio a pessoas que estão em dificuldades, fazendo bem. Então, o emprego ideal das riquezas, e isso é para todos, não é apenas aqueles que têm mais, mas também nós que temos pouco, também podemos auxiliar de alguma forma. Então, nós vamos ver aqui, na próxima situação, a parábola da avareza, que está em Lucas 12, e ele vai nos falar. Havia um homem
que tinha produzido nas suas terras de uma forma muito abundante. E ele então discorreu assim consigo: o que eu vou fazer? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, ou seja, os bens que ele está colhendo, né? Aquela colheita farta que ele tinha. Então ele pensou: eu vou fazer isso. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E neles eu vou guardar toda a colheita e os meus bens. E eu vou dizer à minha alma: tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Jesus nos diz assim: Deus, porém, disse a esse homem: insensato, nesta noite mesmo virão demandar a tua alma, e as coisas que ajuntaste, para que serão? Para que servirão? Assim acontece aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Veja a grande sabedoria que Jesus nos traz nesse sentido. Então, de usar os bens de uma forma adequada. Porque as nossas colheitas, sejam elas muito abundantes ou pouco abundantes, são para que nós possamos compartilhar, auxiliar aqueles que estão junto de nós. Nós vemos aquela outra parábola onde Jesus fala daquela senhora, aliás não é uma parábola, né? Ele assistindo aquelas pessoas que vinham até o gasofilácio, que faziam as suas oferendas naquele local, e ela jogou 2 moedas. E ele disse então para os seus apóstolos: esta senhora, em verdade, deu muito mais do que todos os outros que têm muito dinheiro e que ali depositam às vezes altas somas. Porque ela deu, na verdade, tudo o que tinha. Então, esta estava realmente fazendo aquilo que estava de acordo com o que Deus nos pede. Pensarmos em compartilhar o que temos para auxiliar aqueles que necessitam. E valorizarmos o momento, buscando, porque este é o momento em que estamos aqui encarnados, e por isso a necessidade de buscarmos, nesta hora, valorizarmos aquilo que temos. Sejam os bens materiais, mas principalmente os bens do espírito, os bens morais que estamos adquirindo. Então vamos nos dedicar para que, ao final desta jornada, desta encarnação, nós possamos dizer que conseguimos completar as nossas tarefas. Nós estamos nos dedicando realmente àquilo que nós precisamos nos dedicar? Então é uma questão para se pensar, é uma questão para se buscar no dia a dia, todas as horas, para ver se realmente estamos buscando aquilo que é importante para nós. Como nos diz Santo Agostinho em o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ao final de cada dia ele fazia uma revista a todas as suas atividades. E se ele percebesse que em determinado momento ele não foi tão agradável, as coisas ideais, aquilo que deveria ter sido feito conforme ele tinha se comprometido, né? Conforme o espírito se compromete na sua encarnação de evoluir, ele procurava consertar. Então que nós possamos fazer o mesmo, que no dia a dia nós façamos uma revista em nossas atividades e busquemos nos melhorar, busquemos nos dedicar de fato, carregar as nossas energias, a nossa vontade, o nosso coração naquilo que realmente interessa, que é a evolução moral e espiritual. Então, Jesus nos mostra nessa parábola da avareza o quanto nós temos para valorizar aquilo que nós buscamos. Que os celeiros podem estar abarrotados, sim, mas eles precisam ser esvaziados no sentido de compartilhamento. Que nós tenhamos, sim, os nossos celeiros, o nosso coração abarrotado e cada vez mais cheio. Que nós tenhamos a nossa mente voltada aos bens espirituais. Porque ele nos diz em uma outra parte:
Buscai os tesouros do céu e não as moedas da terra. Não buscar os tesouros amoedados, os tesouros da onde nós vivemos neste momento encarnados. Porque aqui a traça corrói, desaparecem as fortunas. Então nós temos que realmente buscar o que há de mais engrandecedor para o nosso progresso. Os bens materiais devem servir a nós e não nós nos dedicarmos a eles o tempo todo. Vejamos o que nos dizem alguns benfeitores amigos, que nos trazem vários exemplos, várias situações para que nós observemos o quanto é importante nós nos dedicarmos a essas questões de busca do que é mais importante. Vejamos aqui o que Joana de Ângeles vai nos dizer no livro Jesus e o Evangelho à luz da doutrina, à luz da psicologia profunda. No item ou no capítulo A Avareza, ela vai nos dizer assim: diante do cosmo infinito e generoso, grandioso, né? Com infinitas possibilidades, infinito progresso, engrandecimento de valores, somente o ser humano se porta com mesquinhez e avareza, preocupado com a posse efêmera que em sua ilusão lhe garante a perenidade da vida e a segurança existencial. Aquilo que falamos, né? Sobre as propriedades, sobre as posses, que de deixar coisas para os nossos filhos e que pensa-se que isso nunca vai acabar, como se isso fosse mais importante. Então, diante do cosmo infinito, tem tanta coisa para se pensar, tem tanto momento para se compartilhar, tem tanto engrandecimento a se fazer. Isso a pandemia está nos dando essa oportunidade de buscarmos dentro de nós aquilo que há de melhor, as nossas virtudes, e desalojarmos de vez os vícios que ainda permanecem. Buscarmos o que há de mais elevado, engrandecermos-nos, mostrarmos a nós mesmos, espelharmos-nos no Cristo que quer de nós o progresso, para que nós possamos acompanhá-lo. Como auxiliares que somos dele próprio, fazendo o melhor pelo nosso planeta e por tudo o que está à nossa disposição. Vai nos dizer aqui também Emmanuel, no livro Luz Bendita. Desculpe, eu esqueci de colocar. Serve sem apego. Use sem algemar-se aos bens de que desfrutes. Medita nas riquezas que já se dispersaram. Antigas obras de arte valorizam museus, ou seja, não são mais daqueles que o fizeram. São obras valorosas? São obras valiosas? Sim. Muitas delas estão nos museus para se apreciar. Mas não são mais daquela pessoa que com muita vontade guardou ela, né, para si, até desencarnar. E aí? Deixou um tempo importantíssimo na sua vida para o seu crescimento em busca de proteger algum bem material. Então, títulos de ascendentes são brasões, brasas, né? Brasões sem calor, não tem calor mais. Né? Vai lá o filho, o neto, o bisneto e muitas vezes joga no lixo. Tem mais aquele calor, aquela energia. Do que sejas ou tenhas, aquilo que a gente é ou que a gente possui, faz o melhor que possas. Serve sem apegar-te. Tudo pertence a Deus. Absolutamente tudo pertence a Deus. Nada é nosso. E assim, quando nós observamos dessa forma, a gente consegue se libertar.
porque nos apegar a uma coisa que a gente acha que é nossa, nos apegarmos a pessoas que nem nossos filhos não são nossos, são empréstimos que Deus nos ofereceu para que nós tenhamos a condição de desenvolver-lhes a capacidade moral e intelectual. Então, é obrigação nossa. Se falharmos, seremos cobrados. Sim, nossas falhas farão com que nós paguemos, por assim dizer, no futuro, no momento adequado, por esses erros cometidos. Se para junto de nossos filhos, ou de nossos filhos para junto de nós, ou dos nossos pais, né? Nós em relação aos nossos, nós em relação aos nossos amigos, nós em relação a essa rede social onde nos estamos inseridos, a sociedade. A família é o núcleo básico. Nós devemos observar com rigor e fazer o melhor. Emmanuel então nos fala a esse respeito, e Bezerra de Menezes vai nos falar assim: a vida é feita de ciclos. É preciso saber quando uma etapa chega ao final e permitir que ela se encerre. Então a gente sabe, deve observar, porque tudo acaba. Por exemplo, um filho que parte para longe, ele nos diz, um amigo que desencarna, acabou o ciclo. Não fiquemos apegados a isso e eternamente colocados naquela situação como se ali ainda se encontrassem. O filho que vai para a Europa, o amigo que desencarna, o pai, a mãe que desencarna, ou mesmo o filho que desencarna antes da gente. Né? É dolorido, é doloroso. Nenhum pai, nenhuma mãe quer passar por isso, com certeza. Mas acontece. Então nós temos que dar o valor e o respeito por aqueles momentos que tivemos, mas nos desapegarmos deles, tanto por pessoas quanto por coisas. A felicidade consiste, ele diz, em desapegar-se das coisas, pessoas, situações, sentimentos. Desapegar-nos. E permitir que uma nova etapa, isso é importantíssimo, porque quando nos apegamos, nós não conseguimos reiniciar a nossa vida ou iniciar uma nova fase da nossa vida, porque aquele momento acabou, estamos entrando em uma nova fase. E é assim que está acontecendo com a Terra, estamos encerrando e estamos chegando no finzinho dessa fase de provas e expiações e precisamos estar prontos, preparados para a fase de regeneração. Precisamos nos esforçar para que nós permaneçamos aqui nesse período de regeneração junto com o planeta. Temos que nós fazermos a regeneração. Então, permitir que uma nova etapa se inicie em nossa vida, assegurando-nos de não ficarmos magoados, a mágoa terrível, e nem deixarmos mágoas nos outros. O que é? Isso não significa amar menos ou descuidar, mas ao contrário. Enquanto o amor liberta e cuida, o apego aprisiona e sufoca. Então, nos desapegar faz com que nós libertemos aqueles que estão por perto, aqueles que nós amamos. Faz com que nós tenhamos as condições para nós e também demos as condições aos outros que precisam dessa liberdade. Desapego é a palavra. Desapego é a palavra que liberta. Então, Bezerra de Menezes nos fala assim, e Kardec, lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 12 da perfeição moral, vai nos dizer o seguinte a respeito de egoísmo, porque isso, na verdade, são demonstrações, esse apego são demonstrações do nosso egoísmo ainda. Ele vai dizer que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um vício e desenvolver a outra, a virtude ou a caridade,
Tal deve ser tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, do ser humano, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo quanto no futuro. Nós podemos sim ser felizes já neste mundo, já neste momento, se nós dermos a devida atenção àquilo que realmente destruirmos o egoísmo, que junto com o orgulho são as chagas que devoram toda a humanidade, né? Que faz com que nós nos percamos nas nossas encarnações, faz com que nós não completemos de forma adequada todas as nossas tarefas a que nos propomos para cada encarnação. E vamos marcando passo e vamos demorando para o nosso crescimento. Então, o egoísmo é a fonte de todos os vícios. A caridade é a fonte de todas as virtudes. Observemos o quanto nós temos para aprender, junto com Jesus, com Kardec, com os benfeitores amigos, e colocar em prática, que é o mais importante. Observarmos as nossas atividades e fazermos de todos os dias um dia de alegria, de crescimento, libertando-nos, nos desapegando de coisas, de pessoas, de situações, de sentimentos que nos prendem e que nos impedem de crescer. E que mais que nós vamos falar aqui? Quem mais que vai nos falar a esse respeito? Jesus. Jesus diz: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Ou seja, busque não nas suas coisas materiais, não naquilo que o prende à matéria. Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz, ou seja, realize o seu trabalho e siga-me. Lá em Mateus 16, 24 e 25. Se alguém quiser vir comigo, venha, venha. Todos estão sendo chamados. Todos estão sendo chamados para o trabalho na vinha do Senhor. Renunciarmos a nós mesmos significa abatermos os nossos vícios, o nosso egoísmo. Buscar a nossa cruz, as nossas virtudes, as nossas qualidades, realizando a caridade conforme Jesus nos ensinou. Benevolência, indulgência e perdão. Assim, meus amigos, este é o nosso trabalho de hoje. Apego. Como está o nosso celeiro? Como está o seu celeiro? O que você está depositando no seu coração? O que você está buscando para a sua mentalidade, para o seu dia a dia? O que você está fazendo? Porque neste momento não é mais hora de apego, mas desapego. É hora de nos desapegarmos das coisas que nos atravancam a vida, que nos prendem ao passado e que nos impedem de caminhar para a grandeza espiritual a que nós estamos destinados. O único destino que existe é sermos felizes. Crescimento e aperfeiçoamento espiritual total. Estarmos junto com Jesus nas suas tarefas. Então, como Jesus nos disse, para encerrar, esta pode ser a noite em que serás chamado de volta à pátria espiritual. Está preparado? Estamos preparados? Fiquemos com essa pergunta junto a nós e pensemos no assunto. Que nós tenhamos uma vida dedicada àquilo que realmente seja importante para nós. Desapegarmos-nos daquilo que não é importante e darmos valor de fato àquilo que merece. Muita paz a todos, muita luz. Muito obrigado.